E hoje nós estamos... É isso, Letícia? Era o braço aqui, é? Tá bom, bora de novo. Cara do Gustavo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Entre Livros e Palavras. Hoje nós estamos aqui para conversar com uma pessoa que, além de muito alegre, muito feliz, como diz meu marido, ela é uma pessoa muito competente. A gente tem uma grande admiração por ela, que é a nossa querida Socorro Soares Bezerra. Socorro, muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por confiar em a gente fazer uma entrevista com você e conversar. Na verdade, é uma conversar sobre o seu livro. Seja bem-vinda. Bom dia, Eveline. Muito obrigada por essa oportunidade, né? Eu que me sinto feliz e lisonjeada com estar aqui com você nesse momento, para poder partilhar de um trabalho que realizei com muito carinho, com muito amor e com muita satisfação. E a gente percebe o jeito que a Socorro fala desse livro, do material, da pesquisa dela, o tanto que ela fica empolgada. E aí, Socorro, para a gente iniciar mesmo, eu gostaria que você falasse um pouco de você. Quem é a Socorro? Qual a sua origem? Eu, né, me chamo Maria de Socorro Soares Bezerra, eu sou natural da cidade de Areia, Paraíba, né? E sou casada, tenho um filho, né? 2 de coração, e há 27 anos eu estou aqui no Tocantins. Ah, já faz parte, já é tocantinense. Já sou tocantinense de coração, né? Cidade que escolhi aqui, né? Para morar, para viver. E sou formada em pedagogia, né? Fiz várias especializações e mestrado em educação na UFPB, em João Pessoa. E estou aqui, trabalhei 30 anos na educação básica, exercendo várias funções, e também fui professora da Universidade do Tocantins Unitins por 8 anos, e trabalhei também 4 vezes como professora substituta na UFT, quer dizer, 3 na UFT e agora na UFNT. Trabalho que me dá muito prazer, satisfação, estar debatendo com os alunos. Trabalhamos juntas na diretoria, fomos colegas de trabalho, é isso, Socorro? Isso. Trabalhamos um tempo juntas. Hoje eu trabalho na universidade e ela está lá, novamente do meu lado, atuando na sala de aula, e a gente está sempre se encontrando. E eu sempre falo, tanto que assim, é bom, e a gente conversou sobre isso, sobre a questão da sala de aula, né? E a Socorro, a gente percebe também o quanto ela gosta, o quanto ela ama esse trabalho de sala de aula, não é, Socorro? Isso. É bom, né? É bom, bom demais. A gente compartilhar o nosso conhecimento e aprender com os nossos alunos. Com certeza. Né? Tudo é um aprendizado. Cada dia que a gente vivencia é um momento de aprendizado. E aí, eu quero que você fale um pouco sobre o seu livro. A Socorro, ela tem um livro, ela lançou recentemente um livro, A Prática Educativa de Padre Josimo, Ecos e Silenciamentos na Luta por Direitos e por Terra. Então, esse livro, eu dei uma lida no livro e fiz uma leitura assim, não sou muito ligada à questão de movimentos sociais, não é a minha área, né? Então não estudo muito sobre isso. Mas lendo a história sobre o Padre Josimo, a gente desmistifica muitas coisas que a gente tem na cabeça de ouvir falar, né? Exatamente. E aí eu quero que você fale um pouco desse livro, o que levou você a estudar a história do Padre Josimo? Eveline, é muito interessante a gente, como você falou agora, desmistificar. E foi isso que aconteceu comigo. Na verdade, quando eu ainda trabalhava na diretoria regional, né? E eu sempre trabalhei na educação formal, escola, né? Universidade,
mas nunca tinha me despertado também para a educação não formal. Então, isso não estava no meus projetos. Então, de repente, a gente começa a conversar com as pessoas para entender, porque como eu não sou daqui, eu queria entender quem era o Padre Josimo, certo? E eu comecei a conversar, conversava, perguntava informalmente às pessoas, e eu vi uma história de um lado, e de outro eu via outra história. Assim, conversas, quer dizer, depoimentos de pessoas, mas era particular deles. Eu também dei aula na universidade, em Araguatins, em Augustinópolis, e eu tinha alunos lá. E como era mais próximo do Bico do Papagaio, onde eles estavam lá, né, estiveram, eu perguntava sobre quem foi ele, por que o assassinato, e aí uns diziam uma coisa, outros, isso foi me instigando, isso foi me preocupando, né? Eu vou acreditar em quem? Quem é que vai me revelar o que verdadeiramente foi ele? A verdadeira história, né? É, a verdadeira história. Então, isso me levou a repensar o meu projeto de mestrado, que eu já tinha um projeto, formação de professores, porque era a minha área, né, onde eu estava atuando, e aí eu pensei assim, por que não fazer um projeto voltado para essa temática? Aí fiquei pensando, então eu decidi a sair da minha área de conforto, que é muito bom você estar há muitos anos trabalhando com a educação formal e de repente você sair para outra área que você precisava fazer várias outras leituras diferenciadas, como a Eveline falou, em questão de movimentos sociais, que é muito amplo. E aí eu fiquei pensando, mas eu vou enfrentar, vai ser um desafio para mim. E aí foi quando eu pensei no projeto e eu mandei para a Universidade Federal de João Pessoa e foi aprovado, né? E depois de todas as etapas eu fui aprovada em primeiro lugar. Então meu projeto aí começou a grande labuta sobre desenvolver essa pesquisa. E um ano depois eu vim para o Bico do Papagaio, Augustinópolis, Esperantina, Buriti e São Sebastião fazer essa pesquisa. E aí, assim, foi um sentimento tão grande que eu nem vou falar, porque eu me emociono, sabe? E hoje eu posso dizer que a verdadeira causa está aqui, o verdadeiro motivo. Hoje eu posso falar com propriedade quem foi Padre Josimo, não mais de ouvir falar um e outro, porque eu estive conversando, aqui tem depoimentos de pessoas que estiveram lado a lado, ao lado dele, pessoas que trabalharam com ele nessa caminhada que ele fez, até os seus 33 anos. Então a gente deixa, não vamos dar spoiler, né, para as pessoas lerem o livro, para elas realmente saberem quem foi o Padre Josimo, qual foi a representatividade dele nos movimentos sociais e dentro da igreja, né? Uma parte aqui, obrigada. Uma parte aqui que fala, eu só quero perguntar uma coisa também. Tem algum lugar, que eu vi nas referências, tem muita gente falando sobre o Padre Josimo, né? E aí eu queria saber se tem algum lugar assim que tem os pertences dele, algum tipo um museu, uma casa. Sim, Eveline, tem Imperatriz no Maranhão, né? Nosso vizinho aqui, tem um memorial que foi criado pelo o Bispo lá sobre no próprio espaço, na Cúria Diocesana, onde ele foi assassinado. Então lá tem fotos, né? Tem vários outros materiais que pertenciam a ele. E também tem um memorial pequeno lá em São Sebastião. A gente pode dizer que é uma sala, não ao lado, mas aos fundos da igreja, né? E tem fotos, quadros, vários quadros dele, onde as pessoas vão, acendem vela, né? Faz orações. Então tem esse espaço que é bem aconchegante. Inclusive no livro tem uma foto desse espaço. Sim, eu né? vi. Os que é do meu conhecimento é esse, de Imperatriz, na escadaria, onde ele foi assassinado, que dentro entre as fotos, então tem um memorial que é bastante visitado pelas pessoas, lá na Praça de Fátima,
Uhum. Imperatriz. Aqui no livro, Socorro, tem muitos depoimentos de pessoas que você conversou, inclusive algumas não falam dos assassinos, né? Que você até coloca que tem um pouco de talvez medo, ou então não querem lembrar, você até coloca que isso machuca as pessoas. E tem também esses depoimentos das pessoas falando nele, e que falam mais nele do que mesmo nos assassinatos, Isso. nos assassinos. E aí eu separei aqui na página 118, uma parte aqui, ó. Muitos foram os fatores que culminaram no desfecho dessa história, como a luta pela guerra, seu posicionamento em favor dos poceiros e por se recusar a deixar a região, entre outras questões. Ele sabia que estaria assumindo as consequências da sua filosofia de vida, sabia que ia morrer, e após o primeiro atentado, no mês de abril de 1986, ficou apreensivo e pensativo, conforme fala em um trecho de uma conversa com um membro do sindicato do município de Sítio Novo, extraído do livro de Le Breton, assim que se diz. Uhum. Tenho que ir, vão me matar. Ao visitar uma das pequenas comunidades com João Custódio, escolheu o momento para falar sobre a morte. Já lhe ocorreu, João, que podemos morrer porque estamos fazendo este trabalho? Todos nós temos que morrer um dia. Acho que vou morrer cedo. Se eu morrer por causa da luta, você vai desistir? Disse João. Nunca vou esquecer daquilo. Então, aqui diz: esta reflexão nos mostra que ele ficou abalado em meio às ameaças, principalmente em relação ao atentado que sofrera. Todavia, não deixou se abater por essas coisas, seguiu em frente com seus ideais de luta e de amor ao próximo. E aí mostra que ele faleceu aos 33 anos de idade, né? Ele Isso. foi assassinado, ele tinha apenas 33 anos de idade. A idade de Cristo. Exato, eu pensei nisso também. E aqui fala também sobre a família, né? A mãe, os pais eram separados, e eu nunca tinha ouvido falar sobre a história dele. Na verdade, eu nunca vi, eu só sabia de Padre Josimo do assassinato, Uhum. né? Eu até conheço lá o local, bem próximo ali da praça, né? Mas outras coisas sobre o Padre Josimo eu não conhecia. Então, depois que eu li o seu livro, foi que eu passei a conhecer um pouco sobre a história dele. Tá vendo a importância? Isso. Então, deixa eu só comentar aqui. Quem foi ele, né? Padre Josimo foi... Ele nasceu em Marabá, Pará, e muito jovem, criança ainda, a família era muito pobre, e eles Uhum. foram para morar em Marabá. Eles foram residir lá em Marabá, e aos 11 anos, frequentando, ele é separado, né? A mãe do Uhum. pai, e a mãe só tinha ele. E, de antemão, aos 11 anos, na escola, onde ele estudava, em Xambió, passou uma lista. Quem Sim. queria ser padre? E ele assinou a lista, mas ele não comunicou à mãe. Então, dias passados, a mãe recebeu a visita do bispo Dom Cornélio Quizini, né, da diocese aqui de Tocantinópolis, e nesse momento foi surpreendida pela, pela surpresa da visita do bispo em convidar o padre, o padre não, O o menino Josimo, né? Josimo para ir para o seminário. E a mãe ficou muito desesperada, porque só tinha ele e não queria permitir. E com a conversa do bispo, em que ele ia ter uma educação, né? Uma educação religiosa e uma educação melhor para a vida dele, que ela deixasse ele vir para o seminário, que seria muito bom para ele. Então, diante daquela situação, Dona Olinda, que era sua mãe, deixou ele vir para o seminário aqui em Aqui, né? O Tocantinópolis. Seminário Leão 13. Leão 13, né? E Uhum. foi aqui onde começou a sua formação. Eu senti a dor dela quando eu li, né? Uhum. Nossa, aquilo me doeu. O Você único ter um único filho. filho e aí ser desgarrada dele Uhum. para ir para o seminário, mas ela foi muito sábia, porque além de ser vontade dele, né, ele ia ter uma educação de qualidade, uma educação religiosa, que veio a desencadear toda a vida, né, toda a sua prática social. Uhum. Tem a história toda dele no seminário, os sentimentos dele em relação à sua permanência ali, que vocês podem ler.
né? A gente não Isso. vai falar, não Uhum. vamos contar. Leiam um livro que vocês vão ter todas as informações, né? E aí, Socorro, outra, e, assim, qual é o papel? Eu vi sobre a questão da teoria da libertação, né? Teologia. Teologia da libertação. Qual é o papel da Igreja Católica nesses movimentos sociais? A gente sabe que a Igreja Católica, né, ela teve presente, né, em grande parte das lutas sociais, mas ela sempre esteve ao lado do poder dominante, Uhum, né? E aí, só que a sua postura não era de modo, como a gente diz, no segmento só, né? uhum, Era como instituição geral. E aí a igreja, com o passar do tempo, na década de 70, ela foi descobrindo, vamos dizer assim, que ela não estava do lado certo, né? A gente pode abrir uma aspas, né? Está colocando. Então, ela percebeu que o lado que ela estava não era aquele, porque o lado que ela estava preservando como é que se diz? Aceitando aquela exploração do poder uhum. em relação aos pobres. E aí o, ela mudou, né, a sua prática. Então ela passou a ver com outros olhos, né, a questão dos mais pobres. Então foi aí que o Concílio do Vaticano, né, a CMVE foi dando um apoio, né, foi despertando e orientando as dioceses para a criação de movimentos, né, que houve muitos movimentos naquela década, né, Uhum. movimento de educação de base, jogos. Então, é tudo voltado para a Igreja Católica, justamente para dar um suporte àquela clientela que tinha menos favorecimento naquela época. E ela validou essas práticas, né, católica, instigada pela essa juventude que estava. Eu queria inserir a questão da juventude, porque a gente sabe que se você colocar o jovem ele tem um potencial muito grande para abrir os caminhos, né, para a melhoria da sua vida social. A gente Uhum. sabe que a gente tem que contar com os jovens, porque eles têm muitas ideias. E foi então que propôs a desenvolver um programa de educação no meio rural. Então, a teologia da libertação, ela instaura uma nova metodologia, reflexão, praxe e transformação. Diferentemente do que acontecia anteriormente. Por quê? Porque anteriormente eles tinham uma educação religiosa tradicional, né? Inclusive, tem nos depoimentos, quando o padre Josimo ele não foi bem recebido na região do Bico, do Papagaio. Por Uhum. quê? Porque aquela região, eles tinham o costume de receber aqueles padres italianos, né? Europeus que vinham com a intenção somente de rezar missas, Uhum. casamentos, né? E participavam das reuniões dos fazendeiros. E o padre Josimo não tinha Ah, essa prática, entendeu? Ele repudiava essa aproximação com os fazendeiros, que eram justamente os que exploravam os oprimidos, as pessoas mais pobres, que aham. não tinham como lutar. Então, ele foi, né, como é que se diz, renegado por alguns, mas ele não deixou os seus ideais ir abaixo, que ele lutava pela a teologia da libertação, ela luta pela transformação e pela questão da posição política e social dentro dos grandes movimentos. E a Uhum. criação de movimentos sindicais. E como ele dizia, que era através dos, dos sindicatos que eles iam ter forças para lutar e se libertar, Uhum. entendeu? Então, os, os trabalhadores rurais, eles precisavam se unir. E a grande questão da morte dele foi essa. Ele orientava a eles se unirem para formar sindicatos e lutar pelos seus direitos.
E ele fazia isso através de reuniões, usando a Bíblia, né? Onde lá tem toda uma discussão política, que tem pessoas que não entendem, né? Mas e ele mostrava, e justamente em alguns depoimentos, eu tenho pessoas, dona Raimunda, falou no seu depoimento que a arma que o padre usava era a Bíblia. Eu vi Isso é também. fantástico. Ele não tinha arma nenhuma. A arma dele era a Bíblia. Quando ele abria, ele lia alguns trechos da Bíblia e mostrava que eles tinham que se unir, que um só não ia resolver, mas eles unidos em associações e sindicatos, eles iriam conseguir a se Uhum. libertar. Infelizmente, tudo isso resultou na morte de uma pessoa, né? Que era o líder. Isso. Era o líder. Mas, Socorro, e depois de tudo isso, toda essa sua pesquisa, que eu tenho certeza que você aprendeu muito, você Muito. talvez mudou a sua visão em relação à história, não, não só do padre, mas dos movimentos Hum. sociais, né? E aí, como, o que que você... Eu penso que o seu livro, ele serve como história para ser utilizado tanto nas escolas quanto nas universidades. Então, o que que você acha que nós podemos aprender tanto com a leitura desse livro? Muito bem. Eu acho que a gente tem que aprender muita coisa, Aline. E eu ainda reforço dizendo, como você já antecipou, eu reforço dizendo que este livro, né, ele deveria, né, ser utilizado não só nas universidades, mas também nas escolas de educação básica, porque não se ouve falar, e nos livros didáticos não se ouve falar, ou se ouvir mencionar é que Padre Josimo foi assassinado no dia 10 de maio, foi um líder religioso, e nada além disso. Uhum, E a gente precisa aprofundar, porque é um legado que ele deixa, é um movimento de luta em prol das pessoas oprimidas. Essa discussão precisa ser feita, né, dentro das instituições escolares. Não só essa, mas é dessa que a gente está falando, uhum, mas a história de Margarida Alves, que foi uma líder lá na Paraíba, em Alagoa Grande, né? A história de Dora, também foi uma sim, líder Dora. religiosa aqui no Pará, também que foi assassinada. Então, de vários líderes que lutaram, de vários mártires. Então, eu tenho para vocês de colocar que a história precisa ser contada, a história precisa ser contada, ouvida e falada, mas se não tiver o estudo dentro das escolas, isso vai passar despercebido. E esse é um material, então tem muitos, não tinham tantos materiais na época que a gente pesquisou. A gente sentiu muita falta de Uhum, livros, que nós temos a Le Breton, né, uhum, que escreveu, né, e outras dissertações de mestrado, mas referência mesmo foram poucas, e a gente tem que buscar e deixar, e mostrar para eles a questão da luta. E a gente vê hoje muitos movimentos sociais em busca das suas melhorias, da sua liberdade. E eu vejo que a história do Padre Josimo não pode morrer, né? Ela tem que ser, e como ele foi conhecido internacionalmente, a sua morte repercutiu de forma assim, é, internacional. Todo mundo ficou sensibilizado com a perda dele. Então, eu digo que a história de luta, né? A história de perseverança, que ele tem e que ele mostra aqui. A convicção dele tinha que a vida daquele povo ia melhorar, mas ia melhorar através de luta, de formação de associações, de sindicatos. E eu acredito muito que dos jovens precisa ter conhecimento e ele tem que ter um direcionamento dentro das escolas, principalmente da educação básica. Tem a disciplina de sociologia, que você uhum, pode fazer um bom trabalho, uma pesquisa com os alunos, instigar eles a mostrar quem era essa pessoa, e que aqui do Estado, começar pelo menos aqui do Estado, né, para que venham pelo menos uma proposta a ser plantada dentro dos livros didáticos, já que muitos professores não têm assim, não, não se preocupe, eu posso dizer, em trazer essa história à parte.
né? Uhum. Tem uns que sim, outros não. Então, se não vem no livro, deveriam o professor preparar um material diferenciado e mostrar, porque aí vai despertar nos alunos outras pesquisas, lutas e lutas, Uhum. né? Mas aí agora temos o seu livro, que podem usar. A gente vai deixar aqui o contato para poder a pessoa adquirir, ou um professor, uma escola, uma universidade, né, Socorro? Para Isso. que as pessoas possam entrar em contato com você e até chamar você para uma palestra. Quem sabe, Quem né? sabe, né? Dar Eu, uma eu aula. estou à disposição. Isso mesmo. E aí, Socorro, então, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o Padre Josimo? Sim, só falando mais um pouco da formação dele, né? Que depois que ele saiu do seminário aqui, Leão 13, né? Ele foi para São Paulo. Aí então ele foi, terminou teologia, né? Uhum. E então ele foi padre, ele foi teólogo e foi criador aqui da teoria da teologia da Da libertação, libertação. né? Fez sua opção para trabalhar com os pobres e com o fundamento da teologia da libertação, onde poucos padres não concordavam com ele, Uhum. porque para eles eram muito modernos, né? E é, ele não era bem visto porque ele era padre, pobre e lutava pelos oprimidos. Mas isso foi o seu legado principal. Ele foi um mártir, né? Então ele foi um mártir e até hoje ele é conhecido por todo o país e internacionalmente. Internacionalmente. Então é um legado que diz, né? E é, eu quero só dizer que quem conhecer a história de Padre Josinho nunca, jamais esquecerá, Uhum. tá? Infelizmente, o livro também traz que foi um crime que prescreveu, né? Não se acharam os culpados, mas não conseguiram mantê-los na prisão e nem fazer justiça, né? Só Isso. um. Mas ele fugiu várias vezes, né? Uhum, O livro também mostra isso. Ele fugiu várias vezes, mostrando que na época a justiça não estava muito interessada em resolver o assunto, isso. não é isso? Porque era a questão do domínio, Exatamente. O entendeu? poder, que a gente O sempre poder. sabe que o poder corrompe as pessoas, Exatamente. corrompe a justiça, né, em muitas situações. Socorro, muito obrigada. Essa foi uma conversa maravilhosa. Todas as pessoas que vêm aqui, elas dão uma aula. Oh, E eu fico assim, da hora que as pessoas já vão falando, já vão conversando, que eu nem preciso fazer perguntas, porque elas já têm tanta propriedade sobre o que estão falando, não precisa a gente ficar fazendo perguntas, elas vão de leve, ó, soltando os seus e se conhecimentos. houvesse tempo, a gente falava muito mais, né? Com Gente, certeza. Eveline, eu que agradeço, né, por esse momento, mais uma vez, né, estar compartilhando com vocês, né, essa obra tão maravilhosa que eu Muito. tive a oportunidade de escrever. E a gente fica feliz porque você se dedicou a isso, porque os escritos são isso, os livros são esses. As pessoas dedicam tanto tempo para a gente ler, às vezes em 2, 3 horas, né? Dependendo do tempo, uma semana, coisa que levou vários anos para serem colocados ali no papel. Então, muito obrigada. Esteja à vontade para sempre trazer os seus conhecimentos para nós, que nós ficaremos muito felizes aqui, Obrigada viu? também. Querida. E obrigada a você, compartilha, comenta, diz aí se você já conhecia a história do Padre Josimo, qual a história que você conhece e leia o livro para que você tenha o conhecimento verdadeiro. Dê o like e se inscreva, compartilha tudo que você viu aqui hoje. Tchau, tchau.